Oi, aqui é o Felipe e eu estou aqui hoje para gravar o review do capítulo 744 de One Piece. Logo no começo do capítulo nós vemos o Luffy destruindo a arena, o Luffy que é o Sabo, destruindo a arena, porém ele deixa um pilar no meio. Ele pula, destrói o baú e pega a Mera Mera no Mi, fala para o narrador anunciar a vitória dele, o narrador anuncia, então ele come a Mera Mera no Mi. Ele pega a Rebeca. Nessa hora o Bartolomeu pede para que ele o salve também. Mas ele fala que o Bartolomeu tem que saber se cuidar. Então o Sabo fala: Eiço, vou ter que usar sua técnica. E ele solta um fucking Hiken. Um fucking Hiken. Fuck yeah, Oda. Me abraça, cara. Você é foda. Meu Deus. Corta a cena. Treble, Robin, o Zop sendo carregado pelos Tontatas. Treble solta um ataque. A Robin impede que o ataque chegue no Zop, criando uma mão gigante. De repente surge um gigante. E ele pega o Zop e levanta o Zop no alto e anuncia que o Zop é o grande herói deles. Que o Zop impediu que eles ficassem lá como brinquedos escravos para sempre. E ele levanta o Zop no alto assim, e o Zop fica lá todo detonado. E ele fala: você ficou assim dessa forma para nos salvar. E todos os guerreiros que ali estão começam a olhar para o alto. E nesse momento o teto começa a desmoronar. E uma luz começa a entrar. E eles falam: será ele o enviado dos céus? Estamos presenciando um milagre? Aí o Zop fala: eu irei liderá-los. Mas ele pensa: eu disse, me coloque no chão, estou sangrando muito. Será que eles me entenderam? Tipo, ele falou uma coisa, mas pensou outra. E aí, quando ele percebe que aqueles caras irão obedecê-lo, ele fala: destruam a fábrica atrás de mim e salvem meus amigos. E os caras obedecem. Então, espera um momento. É que eu tô com uma pauta anotada aqui. Então, nós vemos o rosto do Sabo. Oh my fucking god! O rosto do Sabo apareceu finalmente, meu Deus do céu, amado Jesus Cristo! Oda! Caramba! Eu quase infartei quando eu vi isso, Sabo. Sério, que foda. E aí aparece que ele é o chefe assessor do exército revolucionário. E a gente logo em seguida vê dois dos capangas do Doflamingo falando o que o segundo do exército revolucionário faz aqui. O Sabo é o segundo em comando do exército revolucionário. E o segundo em comando, ele está apenas abaixo do Dragon. Está apenas abaixo do Dragon. Meu Deus. Corta. Kyros batendo em todo mundo lá na onde o Doflamingo está. Inclusive ele bate no Búfalo, que é aquele cara que tem aquela roda em volta assim, né? Ele tá destruindo tudo mesmo. Ele solta o rei. Nessa hora chega o Luffy. E o LOL fala que se o Luffy soltar ele, ele vai matá-lo. O Luffy manda ele parar de se mexer, que ele não consegue soltar. E nessa hora o LOL: você tá me ouvindo? Tipo, bravo, sabe? Chega o Pika e eleva o corpo e a cabeça do Doflamingo pro alto. E o Doflamingo fala: vocês conseguiram me pegar realmente. Acho que eu teria que usar a gaiola. LOL tremendo de medo. Assim acaba o capítulo. Bom, vamos aos tópicos. Sabo, segundo em comando do exército revolucionário. Significa que ele está apenas abaixo do Dragon, como eu disse. Porém, algumas pessoas estão tendo uma... como é que eu vou dizer? Um julgamento de que isso significa que ele é mais poderoso que todos, perdendo apenas pro Dragon. Isso não tem nada a ver, tá bom, gente? O segundo em comando nem sempre é o segundo mais poderoso. Ele pode ser simplesmente o que o Dragon confia mais, o que o Dragon tem mais confiança nas habilidades. Não mais poderoso. Não significa isso, tá bem? Mas eu também não estou dizendo que o Sabo não é.
Pois a gente já viu que antes de catar Mera Mera no Mi, ele era forte pra caracas. Ele quebrou a arena em pedaços. E agora ele tem a Mera Mera no Mi, ou seja, ele está 2 vezes mais forte. Ele está realmente muito, muito forte. Então assim, ele tá forte pra caralho. É isso. A gente não sabe o quanto exatamente, a gente precisa ver mais do personagem para saber o quão forte ele está, mas ele está muito forte, a gente sabe disso. Outra coisa, a cena do Usopp sendo adorado. Aquilo é sensacional, é realmente muito engraçado, eu dei muita risada lendo aquilo. Sabe, os irmãos, aqueles irmãos que tem a Jaka no Mi, chorando, e eles chamando ele de Deus Usopp, sabe? Caramba, velho. Sensacional, mano. Sensacional. Eu dei muita risada. Isso só mostra o quanto o Oda sabe medir. Ele não medir seriedade com humor, sabe? O humor tá no ponto certo ali. Eu dei muita risada. Me pareceu muito bem encaixado. Parece algo que aconteceria só com o Usopp, sabe? Eu não vejo nenhum outro personagem de One Piece sofrendo uma situação cômica dessa. Só com o Usopp. E mostra o que o Usopp tem de melhor, que é a sua esperteza, a sua malandragem. Por quê? A partir do momento que ele percebeu que aqueles guerreiros estavam obedecendo a ele, ele pediu para os guerreiros destruírem a fábrica. Ou seja, ele acabou de mandar um exército destruir a fábrica. Os 8.000 seguidores do Capitão Usopp. Finalmente se concluiu e o Usopp virou o mito, a lenda, Usopp, Capitão Usopp com 8.000 seguidores. Ai, sensacional, sensacional. Oda, foda, Oda, foda, Oda, foda. Terceiro, como o do Flamengo tá vivo? Eu tenho uma pequena teoria sobre isso. Deixa eu beber mais um pouco aqui. Fala, dá uma sede, galera. Na minha opinião, tem tudo a ver com a Akuma no Mi dele. A Akuma no Mi dele é a Akuma no Mi dos fios, certo? Pois bem, na minha opinião, quando o Kyrus cortou a cabeça dele, de alguma forma ele fez com que fios ficassem ligados ao corpo dele. Dessa forma, a cabeça dele não está totalmente desconectada. Então a gente poderia dizer que o corpo dele inteiro seria uma espécie de marionete que ele controla, entendeu? Então, essa é uma teoria, na minha opinião é isso. Porém, uma marionete tem sempre um cara controlando. Então, talvez esse corpo não seja o corpo de verdade dele. Talvez esse corpo não seja o corpo de verdade dele e a cabeça esteja conectada por fios e isso tudo é só uma marionete. Existe um mestre por trás disso, existe um outro corpo, o corpo original. Essa é a minha teoria. Porque eu não consigo pensar em outra teoria, outra explicação para que a cabeça dele tenha sido cortada fora e ele ainda esteja vivo. O que é a gaiola? Na minha opinião, a gaiola deve ser uma espécie de poder onde ele cria... Poder não, uma espécie de ataque onde ele vai criar vários fios e prender todos no local onde ele está. Afinal, uma gaiola. A gaiola serve para isso, para prender. E tem tudo a ver com o personagem, por causa que eu dou Flamingo. Flamingo é o pássaro. Então ele é um homem pássaro, vamos dizer assim. Ele gosta de pássaros. Essa parada de gaiola tem a ver com pássaros. Então, essa é a minha opinião do que é a gaiola. Eu acho que ele vai arrumar uma forma de prender todos ali. Só que, assim, eu formulei essa teoria e eu tenho noção de que ela talvez não seja tão boa assim, pois não explica o rosto de pavor do LoL, entendeu? Não explica, porque isso não seria tão apavorante assim. Então, assim, eu não faço ideia do que é a gaiola, mas eu tenho essa certa teoria. Talvez seja isso e mais alguma coisa. Não sei. Talvez seja isso mais alguma coisa. Porque tem que ter a ver com prender. Porque uma gaiola serve para isso, para prender. Deixa eu ver o que mais. Não tem mais o que comentar. Ah, outra coisa que eu quero comentar. O Sabo tendo problemas de controlar a Mera Mera no Mi. Eu achei isso muito sensacional, porque mostra que é um poder tão grande que mesmo o Sabo tem alguns problemas em controlar aquilo. E eu acho que ele, no Exército Revolucionário, quando ele foi pra lá pra pegar a Mera Mera no Mi, ele certamente teve um treino, vamos dizer assim, de como controlar os poderes de Akuma no Mi. Porque afinal ele conhece usuários de Akuma no Mi. Então, eu acho que ele teve um treino de como controlar uma Akuma no Mi, mas mesmo assim ele está tendo dificuldades. Ele não vai ter tantas dificuldades,
pois ele já soltou até o Riken. Mas está tendo algumas dificuldades de controlar as chamas. Outra coisa, vamos voltar. Eu quero falar de novo sobre o assunto do Sabo ser o segundo mais poderoso do Exército Revolucionário. Mas o que eu quero abordar não é quem é mais fraco que ele, e sim quem é mais forte, o Dragon. Porque nós vimos que o Sabo é muito poderoso. Ainda mais agora com a Mera Mera no Mi, ele certamente é poderoso pra caramba. Mas será que o Dragon é mais poderoso que isso? Eu tenho muita curiosidade sobre o Dragon. Eu tenho um fascínio muito grande sobre o Dragon. Eu quero muito que ele apareça no mangá e lute. Eu quero ver o que ele tem numa luta. Mas, sabe, então, se o Sabo, mesmo com uma Mera Mera no Mi, mesmo com todas aquelas habilidades de luta, ele ainda é mais fraco que o Dragon, que espécie de monstro será o Dragon? E eu fico pensando se ele se tornou o segundo em comando após a saída do Kuma. Porque o Kuma é certamente muito poderoso. Sabe, a velocidade com que ele se movimentava e aquela Akuma no Mi poderosíssima dele certamente provém habilidades incríveis de luta para qualquer pessoa. E ele era muito poderoso mesmo. O Ivankov nem entra na conta porque eu não acho que o poder dele é exatamente algo extremamente poderoso. Mas o poder do Kuma, sim. Então eu fico imaginando se o Sabo já era o segundo no comando com o Kuma lá, antes do Kuma se tornar uma espécie de robô do governo. Porque se ele se tornou um robô do governo, ele não faz mais parte do exército revolucionário. Eu ainda quero muito ver o Kuma de verdade lutando. Eu quero muito ver o Kuma como parte do exército revolucionário lutando contra as pessoas do governo, vamos dizer assim, sabe? Porque eu tenho esperanças de que em algum momento o Kuma original ainda tenha consciência. Ele está apenas fingindo estar lá como um espião para o exército revolucionário. Essa é a minha opinião sobre essa traição do Kuma. Então, assim, o que eu fico imaginando é quem é mais poderoso que o Sabo no exército revolucionário, entendeu? Dragon, será que ele é mesmo ou será que o Dragon... Porque é o que eu falei, o segundo em comando não significa exatamente que é o segundo mais poderoso. É só em quem o líder tem mais confiança. Então o Dragon o Sabo pode ser mais poderoso que ele, mas o Dragon é o líder. O Dragon foi o criador daquele movimento. Então ele é o líder mesmo que ele tenha menos poder que o Sabo. Não importa quanto poder o Sabo tem. Ele continua sendo o líder. Beber mais um pouco. Então assim, você não tem como prever o nível de poder das pessoas apenas pela organização hierárquica em que elas estão. Você não tem como dizer que o Sabo é o segundo mais poderoso porque ele é o segundo em comando. E você não tem como dizer que o Dragon é mais poderoso que o Sabo porque o Dragon manda no Sabo. Não tem. Outro detalhe também que eu notei no mangá foi a forma como o Sabo disse... a cabeça dele vale 400 milhões. O primeiro loot, a cabeça dele vale 400 milhões. E ele será o homem que se tornará o rei dos piratas. A certeza com que ele disse isso como se fosse algo óbvio, sabe? Ele vai se tornar o rei dos piratas. Não tem outra resposta. Ele vai se tornar o rei dos piratas. Sabe? Como ele tem essa confiança no Luffy. É algo muito incrível. Mesmo depois de anos sem ver o Luffy, ele ainda tem isso. E ele ainda tem o sentimento de que o Luffy é o irmão mais novo dele. Eu achei isso muito legal. A cicatriz... Agora sobre o Sabo em si, a aparência dele. A gente viu as cicatrizes no rosto dele, provavelmente da bomba que explodiu ele lá, quando o Tenryubito soltou aquela bomba nele. Então, assim, a aparência do Sabo eu achei sensacional. É o Sabo que a gente conhece, só que maior e com sobretudo e a cartola. Ele arrumou os dentes. Eu achei isso muito... eu achei um detalhezinho interessante. Com certeza o Oda não pensou nisso, sabe? É o tipo de coisa... Ele desenhou dentes normais e nem lembrou que o Sabo era banguela, entende? Isso é coisa que só fã nota. O autor mesmo não liga tanto pra esse tipo de detalhe, eu tenho certeza. Mesmo sendo Oda. Então, assim, a aparência do Sabo eu achei muito foda. Quando apareceu, eu quase tive um infarto. Meu Deus do céu! O rosto do Sabo, oh my god!
That's fucking awesome. Quando ele solta o Riken, eu tive uma reação mais ou menos de sair pulando pelo meu quarto, gritando como um louco. Porque foi awesome, foi fucking foda. Então, eu vou dar a nota do capítulo agora. De péssimo a ótimo. Foi um ótimo capítulo. One Piece 744. Ótimo capítulo. Nós tivemos humor de primeira com as cenas do Usopp. Nós tivemos ação de primeira com o Sabo soltando o Riken e o Kyrus batendo em todo mundo. Nós tivemos respostas para certas perguntas, para uma pergunta que vinha atormentando muita gente, que era quem vai comer a Mera Mera no Mi. Alguns diziam que era a Rebeca, outros diziam que era aquele moleque de cabelo roxo que é amigo do Luffy que tá na marinha. Alguns diziam que era o Luffy que ia comer, por causa que ele conseguia comer duas Akuma no Mis como o próprio, como o Barba Negra. What the fuck? Alguns diziam que ia ser o Sunny que ia comer. Pra mim não faz o menor sentido, porque o Sunny é um barco, ele tá na água, e também um barco feito de fogo. Ia ser um poder inútil pra um barco, sabe? É uma teoria idiota. Então, mas respondeu. Sabo comeu a Mera Mera no Mi. E soltou um fucking Riken. Yes, baby. E nós tivemos também mais mistérios, mais perguntas. O que é a gaiola? Como o Doflamingo está vivo? Sabe? Então, assim, esse capítulo de One Piece simplesmente... Quando alguém me perguntar, por que você gosta tanto de One Piece? Eu vou pegar esse capítulo e tacar na cara dela, sabe? Eu vou imprimir esse capítulo e tacar na cara dela. Por causa disso, viado. Por causa disso, ó. Vê como o Oda é foda. Por causa disso. Então, o vídeo vai acabar por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, clica no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei. Mas comenta do que você não gostou, para que eu possa melhorar meus vídeos e agradar você também. Inscreva-se no canal para ver os próximos vídeos. Adicione os favoritos se você gostou bastante. Comente a sua opinião sobre o capítulo. Eu quero muito saber a sua opinião. Eu quero saber a sua teoria para o que? A gaiola, para como o Doflamingo está vivo. Se o Sabo é mais poderoso que o Dragon. Se o Dragon é tão forte, é tão poderoso quanto o Sabo. Se você concorda comigo quando eu digo que o Sabo ser o segundo em comando não significa que ele é o segundo mais forte do Exército Revolucionário. Vocês têm que lembrar que o Exército Revolucionário é grande, gente. Ele não é pequeno. Então, certamente tem pessoas mais fortes que o Sabo. Ele ser o segundo não significa que ele é o segundo mais forte. Comente. Vamos debater sobre esse capítulo. Eu quero muito debater sobre esse capítulo, falar com as pessoas sobre ele, porque foi um capítulo sensacional e que prova o quanto o Oda é foda e quanto One Piece é foda. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.